Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu entrevisto Elaine Santos. Ela que é psicóloga, escritora e palestrante. Elaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, muito feliz de participar. O programa é maravilhoso. Obrigado, Elaine, eu que agradeço a tua presença. Psicologia é um tema extremamente atual, né? Sim, eu sou bem suspeita para falar, mas eu digo assim, aqui é a nossa grande caixa de comando. Então tudo passa pela nossa mente. Se ela não tiver alinhada, vai ter algum problema, vai dar umas derrapadas. Hoje nós estamos na a moda da terapia, né? Tá É. todo mundo indo pra terapia hoje. Sabe que antigamente as pessoas falavam, não, eu não sou louco, vou para terapia, imagina, nada a ver. Hoje é até status. E as pessoas falam, você não faz terapia? Ai, não. Virou uma coisa Que blasé, bom! né? Mas até que ponto, Elaine, isso é bom e isso é ruim? Olha, eu acho muito bom. Sim, todo mundo precisa fazer terapia. Por quê? Terapia promove o autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, fica mais fácil para eu lidar com a vida. E a nossa sociedade, eu chamo de cultura do garçom. A gente é ensinado a olhar para o outro, servir ao outro, mesmo que a gente fique triste e chateado. E não pode. E aí, se você fala bem de você mesmo, fala, nossa, prepotente, arrogante, né? E a vida vai ensinar. Pode ficar tranquilo que a vida ensina. E não é, isso é autovalorização. Vai sentar no divã, né? Eu sou da comportamental, então é Tá, frente a frente, porque eu fui atleta de vôlei profissional. legal. Então eu fui moldada no Uhum. alto rendimento e resposta, e assim, a gente precisa entregar resultado, A não dá para pressão, né? esperar. Então eu fui moldada nesse estilo. Na época da faculdade, me identifiquei com a comportamental, e Uhum. aí a psicoterapia breve, quando é alguma coisa bem pontual, e a educação emocional, que eu desenvolvi meu próprio método para ensinar as pessoas a educação emocional, para formar a inteligência emocional e o autoconhecimento. Todos os autos: autovalorização, autorresponsabilidade, alta autoestima. Então, para mim, é isso. Terapia é isso. E o que que a pandemia trouxe para a tua área? Olha, a pandemia, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer live, porque eu percebi que ali a gente ia ter uma epidemia de saúde mental. Então, a pandemia, ela trouxe para todas as pessoas um espelho. Então, a pessoa precisou olhar para ela dentro de casa, não dava mais para sair e fingir que não estava vendo tudo que estava embaixo do tapete. E aí, as pessoas começaram a surtar, começaram a entrar em depressão, ansiedade, obviamente permeadas pelo medo por conta da pandemia, mas entrou aquilo, tá bom, e agora? O que que eu faço com isso tudo? Então, o consultório ficou bem cheio, na época online, hoje também, porque a gente está vivendo uns desafios bem absurdos, inimagináveis até. São problemas que persistem, né? Sim. E como é que você enxerga essa nova geração, a chamada geração Z? A geração Z, a geração nem trabalha, nem estuda. Para mim, é uma geração muito frágil. Tudo que é muito frágil quebra com facilidade. O que que eu digo de quebrar? Automutilação, ansiedade, depressão. Então, não teria motivo para uma criança dessa idade, dessa geração, ter todos esses desafios. Mas a qualidade de vida, os eletrônicos, que todo mundo está cansado de dizer, é um problema bem grave. E eu chamo essa geração da geração ter. Não é a geração ser. Uhum. Eu quero, eu tenho. Outro dia a pacientinha falou para mim, 10 anos, eu tô muito triste, meus pais não me amam. Eu pedi um iPhone 16, não me deram. Eu disse, oi. Então não é mais o ser, não é mais o olhar para o outro, respeitar o ser humano, respeitar a vida, respeitar a história. Fechou. Eu quero isso, me leva, faz tudo para mim. Então é bem complicado. A gente vai ter uma outra epidemia, infelizmente, no meu olhar. Você acha qual público te dá mais trabalho nesse sentido? Os idosos ou os jovens? Na verdade, depende muito da pessoa. Por exemplo, se eu atendo um menor de idade, eu preciso dos pais junto comigo, para que eles repliquem tudo aquilo que a gente está trabalhando em consultório. Quando os pais não estão presentes e não fazem junto, a terapia não funciona. E uma outra situação é quando o paciente tem muita resistência.
Não, mas isso aí é tranquilo. Ah, eu nem sei por que que eu tô aqui. Aí até você quebrar a resistência demanda um pouco mais de trabalho e de tempo. Terapia, pra que isso? É, nem preciso. Me mandaram vir aqui. Eu falei, ah, entendi. Agora, quando a pessoa vincula, ela entende, ela confia em você, porque isso é muito importante. É. Se você não confiar no profissional, começa a correr e só para uma distância segura. Não vai, porque vai piorar a sua vida. Sabe? Terapia tem começo, meio e fim. Claro que tem os casos de transtorno mental, que aí você precisa de um acompanhamento, mas se é algo comportamental que está travando a sua vida, promove o autoconhecimento, limpa as dores e crenças e deixa a pessoa viver. Não pode ficar em terapia a vida inteira. Né? Porque tem pessoas que estão ali já fazendo aniversário já de terapia, né? É, Você fica bodas. dando voltas, né, na terapia e falando, você fala, não, pera, calma. É, Preciso, né? porque aí vira uma dependência. A pessoa não sai de casa se não falar com o terapeuta. É. Não pode. Começa até a tomar decisão É, porque a é. terapeuta falou. Exatamente. E não pode. Quer dizer, se a terapeuta por algum motivo se mudar, sair do país ou parar de atender, como é que fica essa E pessoa? agora? Não pode, não Isso é muito pode. complicado. É. Eu achei interessante. E você falou dos métodos, né, que você criou. O método Ken. Me explica como é que funciona isso, Ah, porque assim, é interessante é. você saber que existe um método, cada profissional tem uma linha de conduta, tem uma Sim. linha de trabalho, mas como é que foi isso? Me conta. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grande desafio e alguma coisa assim me perturbava mesmo. Eu dizia, terapia não pode durar anos. A terapia é diferente da psicanálise. A psicanálise é outra abordagem que não é a minha. Então, comportamental, breve, e aí eu desenvolvi um método sobre educação emocional. Eu falava, gente, terapia tem que ser começo, meio e fim. A pessoa não pode ficar a vida inteira, porque também a gente profissional fica restrito, porque quanto mais pessoas eu atender, mais pessoas eu ajudo. Por isso que eu não tenho nenhum problema em dar alta. O meu é ao contrário. Eu Uhum. quero dar alta e o paciente não quer. Eu, tá bom. Se tiver demanda, continua, senão tá de alta. E aí eu desenvolvi o método QUEM. São 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. Porque no meu olhar, é só através desses 4 passos que você faz uma mudança efetiva e duradoura. E aí, dentro do método, tem vários exercícios, o meu eu ideal, o meu eu atual, as personagens de comportamento, o senhor ansioso, o senhor negativo, o senhor positivo, e aí vai dando um olhar para a pessoa, a limpeza, a carta de crença, de mágoa, enfim, que ela é dirigida, a técnica dos desenhos, eu leio os desenhos como se fosse um raio-x da pessoa, sabe? Tudo isso eu vou formando a caixinha de ferramentas. O que que tem nessa caixinha? Os autoconhecimentos, tem as personagens, tem tudo aquilo que a gente desenvolve em terapia. Então é uma analogia, né? Não é Uhum. uma caixinha assim, você abre ali, deixa eu ver a receita do bolo. Exatamente. É. E também tem um remédio que eu prescrevo, ele chama atitude. Tomar sempre que Sabe? necessário. Isso é o mais. E achei interessante porque você trouxe uma sequência muito lúdica referente ao seu método, e isso vai fazendo com que as pessoas se sintam inseridas dentro do processo de uma É, maneira leve, né? exatamente. Terapia precisa ser leve, precisa dar resultado. Você vai no terapeuta no primeiro dia, primeira consulta, você precisa já ter algum resultado. Tem pessoas que falam, ah, eu estou 3 anos em terapia, mas eu sei que é um processo, né? Eu digo, não, Processo longo esse, hein? não, não é este o caminho, para mim. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de discernimento, É, saber. É que você tá numa estrada, né? sim, Você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Senão você não exatamente. vai sair daquilo. Você vai ficar dando círculos, né? E aí dando voltas. E aí você acaba entrando até numa depressão, no caso desse. Pode entrar, porque você fala, poxa, eu estou aqui num profissional, precisando de ajuda, e o profissional não consegue me ajudar, então o problema sou eu. Daqui Eu a não pouco, tenho jeito. daqui a pouco o profissional vai estar chorando pra você. Não, eu ouço, infelizmente, como em todas as profissões, né, algumas situações assim desastrosas, coisa surreal, sabe? De paciente falar, eu não aguento mais, você é a quinta terapeuta que eu venho. Eu falei, então você é a última. Acabou, você vai, vou resolver o seu Uhum. caso, não, não tem mais, imagina. Eu lamento muito por isso. E umas coisas absurdas, sabe? Ficar muito preso lá no passado, olhando, tudo é culpa do pai e da mãe. Gente, não é.
Não é tudo culpa do pai e da mãe. O pai e a mãe, eles dão o melhor que eles podem para esses filhos. E Uhum. aí a gente tem que construir a nossa bagagem também. Ah, eu sou deprimida porque é caso de família. Não, não é caso de família, porque não trataram os pais lá atrás quando tiveram. Entende? Então, assim, eu não gosto dessa coisa quadradinha, tem que ser assim, não é. Terapia é como uma faculdade. Você vai praticar o autoconhecimento, a limpeza das crenças e das dores, e depois, tchau. Não tem mais por que ficar. Você fica moldado, né? Fica É, preso a não pode. uma situação, né? Isso é muito complicado. Acredito que você deve pegar muito desses casos lá dentro do seu consultório. É, quando vem alguns, infelizmente, vem alguns com esse histórico de anos e anos de terapia sem resultado. Então, é o que você falou, fica rodando em círculos ali. Não pode. É a mesma coisa que você entrar numa faculdade e você não aprender. Você vai ficar quanto tempo na faculdade? É. 20 anos? Aí depois você se formar, aonde você vai trabalhar? Não vai. Então, a terapia, no meu olhar, autoconhecimento. Se eu Ela sei como eu funciono, fica mais fácil. chega até a travar a pessoa, né? É, Ela para em algum e capítulo da vida dela e ela não avança. Por que perfeito. que ela não avança? Porque não dá resultado. Você viu várias pessoas, aí eu começo e paro, começo e paro. Não, eu estou em terapia há 10 anos, mas não é direto. Hum. Eu vou, faço um ano, dois, paro. Não, não pode. E aí, quando a pessoa trava, se é alguma dor, alguma coisa, a gente precisa ter métodos e experiência. A psicologia não é só na faculdade, é experiência de vida. Então, eu tenho muita bagagem de vida, fui atleta de vôlei profissional, então tudo ali das emoções, da gente aprender a lidar com a gente mesmo, com os Uhum. outros, para você ter uma convivência boa. Então, o terapeuta é resolver situações. E para isso, a gente tem que ter muita bagagem. Né? O esporte, ele traz muito a alegria e a decepção, né? Sim. Porque não são todas as competições que você vai ganhar. Aham. Imagina a adrenalina que é disputar uma final de campeonato e você perder. É? Você ir para uma Olimpíada, ainda mais no Brasil ainda, Sim. e não voltar com a medalha de ouro, que parece uma obrigação, né? É. Poxa, você foi lá, viajou e não trouxe a medalha de ouro. Pois é. Então, assim, a cobrança ela é muito grande. Existem atletas que não conseguem manter isso, porque o alto rendimento é demais, É. né? Nem todo mundo é um Cristiano Ronaldo aí que acorda às 5 horas da manhã e vai treinar direto, É. né? Todo mundo tem ali uma vida regrada e também um incentivo, né? Então você vindo do esporte, você já carrega uma bagagem muito grande. Com certeza, porque a pressão é muito grande. Agora, muito mais, porque é mídia em cima, patrocinadores, então eles sofrem muita, muita, muita pressão. E se não tiver estruturado emocionalmente, mentalmente, vai quebrar, Né? não vai aguentar. E isso tanto para atleta amador quanto atleta profissional. A Simone Biles, ela parou, deu uma pausa na carreira dela para cuidar do mental, do emocional, perfeito. Para depois voltar. Agora, o que eu indico? Desde criança. Desde pequenininho. Ah, mas criança não precisa de terapia. Precisa, ela precisa aprender como lidar com aquilo tudo que ela vai enfrentar na vida adulta. E o atleta, se for atleta, né, que eu Então, sempre indico para os meus pacientes, como eu fui, é para todo mundo ir praticar algum esporte. fazer uma escolha assertiva, né? É. Porque você, quando criança, você não sabe exatamente o que você vai querer da vida. Uhum. Poucos, né? Sim, Poxa, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer jornalismo. é. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser jornalista aos 11 anos de idade. É, Graças a Deus consegui deu certo. realizar meu sonho de ser jornalista e galgar o meu capítulo aqui Uhum. na minha jornada. Mas poucos têm esse Sim. dinamismo e chegam aos seus 17, 18 anos, que são super jovens, super novos e não sabem o que vão fazer da vida. Uma das minhas palestras é preparo mental no esporte. Então, eu converso com os pais, palestro, né, para os pais, para os filhos, porque eu digo assim: a criança pequena, 5 anos, 6, 7, 8, ela precisa flutuar em todos os esportes. Por quê? Ela precisa se identificar, porque tem o coletivo com e sem contato, o individual com e sem contato. Porque eu ouço, meu filho não se decide, não sabe o que ele quer. Aí, quantos anos ele tem? 6. Falei, você com 6 anos tinha a menor ideia? Não sabia nem que tem. estava vivo É, ainda. exatamente. Então, por exemplo, o tênis é um esporte individual sem contato. É. Então, eu tenho um pacientinho que ele não gosta de contato. E acabou de ganhar medalha de ouro no tênis, com 8 anos.
sabe? Então ele gostou, ele se identificou com aquilo, isso é importante. Eu digo para os pais na palestra, carreira de atleta tem prazo de validade. Então é importante incentivar essa criança a praticar o esporte. Uma outra palestra que eu faço são das inteligências múltiplas de Gardner. Antigamente, a inteligência era medida só através do teste de QI. Esse vai ser um assunto para um outro programa. Mas Gardner desenvolveu 9 inteligências. E uma delas é a inteligência do esporte, que é sinestésico corporal. Então, meu filho tem dom para o esporte. Não, ele tem a inteligência do esporte. Ajuda, incentiva, ele vai chegar lá. Porque dá para fazer faculdade mais tarde, mas não dá para se de alto rendimento, começar no alto rendimento com 20, 30 anos. O pessoal começa a forçar algumas situações, né? E tem um capítulo interessante que você mencionou, que é o pós-carreira, né? Poucos se preparam para o pós-carreira, né? Exatamente. Porque todo atleta, obviamente, ele escolheu, ou por lesão, enfim, mas vai ter um momento final, porque é o corpo. E aí precisa elaborar o luto. Ele está em depressão. Não, é luto. Ele perdeu aquilo que ele gostava muito, aquela rotina, aquela vibe toda, sabe? De ser famoso. Adrenalina, né? Adrenalina, viagens, o convívio. Então, assim, da noite para o dia, claro que a gente vai fazendo um processo, mas alguns atletas param da noite para o dia e falam, e agora? Então, é importante falar, olha, aqui eu sou atleta, aqui eu vou fazer o quê? E virar esse olhar para o futuro, para aquilo que eu quero fazer ainda no esporte. Eu continuo no esporte, só mudou a maneira. Virar a chavinha, né? Virar a chavinha. Tem uma frase muito curiosa do Paulo Roberto Falcão, que foi atleta, né? Seleção internacional, enfim. Sim. Que o atleta ele morre 2 vezes. Primeiro quando ele para, depois a morte natural. Então ele precisa se preparar para isso, né? E ter esse suporte. Sim. Porque você muda uma rotina, né? O cara tem os seus 12, 13 anos, ele sonha em ser jogador de futebol. Passou na peneira do clube, se tornou atleta, depois é campeão pelo clube, chega no auge, vai jogar no exterior, seleção, Copa do Mundo. Aí ele para de jogar. Tem que ter esse preparo para poder sentir isso, porque poucos conseguem ter sucesso no pós-carreira, né? Sim, mas sabe, Miqueleto, um dos temas, né, do meu método são os papéis da vida. Porque eu pergunto para o meu paciente, quem é você? Aí ele fala o nome, fala a profissão, se é casado ou não é. Eu falo, não, quem é você? E a pessoa não sabe. E ali, um dos exercícios são os papéis da vida. Então, você é jornalista, é filho, é sobrinho, é chefe, é amigo e por aí vai. O papel da vida deste atleta, ele tem o papel de vida de atleta, de filho, de tio e também de empresário, de preparador, seja o que for. É só mudar o papel. Então, aqui, olha, eu fui criança, agora mudou meu papel, eu sou um adolescente, eu sou um adulto, eu sou atleta, eu fui atleta, agora quem eu sou? Neste momento da minha vida, com o esporte. Então, não é que você perdeu a carreira, é o que você falou, virou a chavinha, mudou para outro papel. É que quando você faz a pergunta para a pessoa, ela fala o nome, ela fala a profissão, você fala, não, eu não estou te fazendo recrutamento e seleção, eu não sou do RH, eu sou psicóloga, eu quero saber qual é o seu papel aqui no passeio, no rolê. Eu quero saber exatamente quem é você aqui. Né? Mas a gente não é ensinado a isso, a gente é ensinado a olhar para o outro. Então, você não sabe quem é você, porque nunca te fizeram essa pergunta. E é difícil você olhar para si mesmo, né? É difícil e você não está acostumado. E se você olhar para você e falar, nossa, olha, eu sou um jornalista maravilhoso, sou competente, escrevo muito bem, o que a sociedade fala? É que você é arrogante. E não é, isso é autovalorização. Então, para você, no espelho de casa, você fala, olha, parabéns, você é maravilhoso, perfeito. Se você for dar uma entrevista, eu trabalho, né? Eu tenho muita experiência, estudo, me dedico. Mas dentro de você, você precisa saber que você é o cara. Tem uma fase do Cristiano Ronaldo que ele começou a se posicionar assim. E muito da mídia começou a rotular ele como arrogante. E ele fala, se eu não me achar bom, se eu não achar que eu vou fazer o melhor, quem vai achar? Entende como funciona? Então ele falou, eu tenho que me achar o melhor mesmo. Claro.
né? Claro. E assim, e ele é muito bom. É difícil você falar o melhor. Eu tenho um certo receio de falar quem é o melhor, mas eu consigo ressaltar os melhores, Sim. né? São referências. Mas você fala, puxa, o melhor, eu acho que Não, não existe, não né? tem. Mas são características que cada um tem, né? Exatamente. Poxa, fulano é bom nisso, fulano é bom aquilo. Então você traz referências. Por exemplo, você traz um Ayrton Senna, Sim. você traz um Cristiano Ronaldo, você traz um Messi, você traz, de repente, quem mais, assim, com habilidade, um Ronaldo Fenômeno, né? Uhum. Pessoas de destaque em criatividade, o Ronaldinho Gaúcho, Pelé. Pelé. Então você começa a trazer características de cada um e você molda. É. E aí você se encaixa. Eu, particularmente, assim, sou muito fã do Cristiano Ronaldo, né? Gosto da postura também. Porque ele tenta ser o melhor a cada dia. Ele tem duas características que eu acho imprescindíveis: disciplina e determinação. Sim. Ele não é o melhor jogador. Ele não é o melhor. Mas ele se molda para ser o melhor. E ele consegue ser um Sim. baita jogador. É. Eu uso uma frase que diz assim: ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos diferentes e complementares. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse jornalista, eu sou jornalista de carreira, porque eu sou escritora, enfim. Uhum. Então, um jornalista, e você desde os 11 anos. Quem é melhor jornalista, eu ou você? Não tem como comparar. É. Cada um tem uma Porque trajetória, né? perfeito, é isso, Cada um tem uma perfeito. história. Exatamente. Cada um teve um detalhe dentro Claro. do seu expertise. É. Que nem, por exemplo, você tem aqui, você me trouxe um livro que você escreveu, Sim. muito bonito, por sinal, aqui a Obrigada. capa, fui muito feliz aqui, porque a Obrigada. capa, né, ela é extremamente importante, Sim. porque já chama a atenção. Sim. E o tema também é muito oportuno. Então, assim, você tem uma expertise que eu não tenho. Sim. Não escrevi nenhum livro, entendeu? Mas Talvez possa chegar lá um dia. ele tá na sua cabeça. Já tá na cabeça. É só chamar César Romão que você escreve sim. rapidinho. É sério, você já tem toda a história. E Então foi o que ele fez comigo. Então você vai galgando as suas experiências e colocando no papel. Exatamente. Então, assim, psicólogos, são todos bons, todos ruins, um é melhor do que o outro, não é melhor do que o outro. Eles são diferentes. Então, tem pessoas que se identificam com a linha que eu trabalho, tem pessoas que nem alcançam, acham um absurdo quando eu falo que terapia é começo, meio e fim. Uhum. Então, depende daquilo que a pessoa alcança, É. sabe? E eu não sou melhor. Eu sou eu, do meu jeito, o que eu faço, aquilo que eu acredito. Então, quem se identifica comigo, caminha, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Pelo que eu entendo, o método que você traz é um método muito lógico. E eu acho que isso é bacana. Pelo começo, meio e fim. A pessoa se sente assistida, se sente bem e sabe que aquilo ali vai ter um resultado. Sim, O resultado a gente não sabe se é bom ou ruim, mas ele vai te dar um tom reflexivo. não. Ele vai te dar um resultado bom. Não tem resultado ruim. Terapia, não, você não pode sair de lá pior do que você chegou. Aí não é terapia. Não é terapia. Aí você está contribuindo mensalmente. Não, não pode. Terapia precisa ter solução. Isso é importante ressaltar, porque às vezes a pessoa. Aí voltando até o início, né? A pessoa tá fazendo aniversário de terapia. Bodas. Bodas de terapia. E não pode ser Não. assim. A pessoa tem que sentir uma melhoria constante dentro Claro. do método, Claro. né? E é muito curioso você ter um método próprio, porque a pessoa se sente segurança em você. Exatamente. A É. pessoa falou, bacana, legal, ela tem uma consistência no trabalho. É. Mas também são anos e anos de pesquisa, né? Também de estudo, de experiência. Na faculdade, durante a faculdade, eu já comecei a fazer estágio já no primeiro ano de faculdade. Eu tenho amigos na área da saúde e eles me proporcionaram esses estágios. Então, eu estagiei em álcool e drogas, em presídio, na casa-mãe, quando elas ficam com os bebês, parturientes na Santa Casa. Então, sempre fiz estágios riquíssimos, porque a faculdade de psicologia, você aprende, obviamente, o que é
as matérias, enfim, para você se identificar com a linha. Mas o livro não chora, não entra em depressão, Uhum. sabe? Não tem crise de ansiedade. Então, isso o estágio ajuda muito. E eu comecei desde o primeiro ano. Então, eu Tá. fiquei 5 anos estagiando já junto com a faculdade. Aquilo que eu aprendia na teoria, eu via na prática também. Então, isso me ajudou muito. E também a carreira toda do esporte. Vai agregando, né, as É, experiências, né? é, Porque você precisa ter uma bagagem, precisa. né? Senão, É, é como se fosse uma viagem, né? exatamente, exatamente. Eu tive o desafio, logo no começo da carreira, de atender trigêmeos de 2 anos e meio. Nossa. E trabalho com educação emocional. Uhum. Então, não tinha material lúdico para eu trabalhar as emoções. E aí eu mesma desenvolvi os bonequinhos. Meus priminhos desenharam o medo, raiva, tristeza e alegria. E Uhum. aí eu mostrava para eles como você está sentindo hoje, qual bonequinho você escolhe. Fui ensinando para eles o que é raiva, por exemplo, porque a criança sente raiva, só que ela não sabe verbalizar. Uhum. E aí identificar no outro também. Aí a pequenininha uma vez falou assim para mim: Tia, eu vi meu avô estava muito bravo, estava com muita raiva. Ele falou que não, mas eu olhei para ele assim, ó, eu vi que ele estava assim, e estava vermelho. Ele estava com raiva. É muito bacana, porque aí você também desenvolve a empatia, principalmente para essa geração, para eu reconhecer no outro o que ele está sentindo. Então, como eu estava te falando antes da gente começar, eu gosto muito do lúdico. Tem Hum. os bonecos das emoções, o Pin Tira de Boia, que eu falo de comportamento, o ansioso, o positivo, o negativo, o cérebro campeão. Então, isso fixa muito. Eu adoro essa parte do lúdico. Essa maneira mais leve de poder É, tratar as coisas, é, né? é. No teu livro, você ressalta três elementos bem interessantes: amor, disciplina e confiança. Sim. Por quê? Olha, o amor, ele precisa ser dito. Ele não pode ser só sentido. Um pai, uma mãe, ou um cuidador, ou avô precisa dizer: Eu amo você, você é importante para mim. E muitas vezes, ainda mais quando a criança é pequena, ela ouve só bronca, ela ouve não, ah, isso foi feio, isso não pode, e aí a autoestima dela pode ficar um pouco abalada. Então, eu acho muito importante reforçar o amor. A disciplina, porque a gente precisa ter disciplina na vida. Não precisa ser rígido, mas se a gente não tiver disciplina, como que vai funcionar lá na frente? Né? E a confiança. A confiança é a base de qualquer relacionamento, seja ele de pai e mãe, de marido e mulher, de amigos. Se não houver confiança, não tem. E eu percebo, e chega para mim no consultório, criança pequena, 10, 11 anos, dizendo: Eu não confio na minha mãe, eu não confio no meu pai. Uma criança de 11 anos? 11 anos. E até menores. Nossa. Entende? Agora, se a figura masculina e feminina, pai e mãe, são os que ele conhecem, vão conviver, que vão construir essa criança como se fosse um prédio, precisa ter a confiança, o amor e a disciplina. Senão, não tem como construir. Aí ela vai buscar informação fora. Aí começa o problema, Aí né? começa o problema. Porque você cai na sociedade, a sociedade já com diversos problemas, com diversas disrupturas, É cruel. cruel, que não aceita erros É. e E que aquela, facilmente te leva para o caminho errado. e aquela frase, né? Você vai aprender pelo amor ou pela dor. Então, os pais, não é um julgamento de maneira nenhuma, mas os pais precisam de ajuda também. A gente está vivendo um choque de geração absurdo. É. As crianças estão mais inteligentes, mais rápidas, mais ligeiras, sabe? A gente não tinha o tanto de informação que eles têm hoje. Não está bacana o excesso, mas os pais se perderam também. Por isso, os capítulos do livro. Um deles é Crianças no Esporte. O outro é Os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice. Então, é um guia para os pais Uhum. entenderem. Um passo a passo. Eu trago o problema, que eu chamo de desafio, porque tudo que tem solução não é um problema. O desafio, a solução e uma reflexão. Então, é um livro que você pode consultar. Ah, meu filho está fazendo muita birra, como é que eu faço? Entende? Aí, dependendo da palestra que eu vou fazer, eu vejo um briefing, peço ali para o contratante para ver, e aí eu escolho os capítulos e falo sobre eles. Então, para mim é fundamental você preparar esses pais também para esse novo desafio, que não está pequeno. Você entrou num ponto interessante em relação aos pais. A nossa geração recebeu um mundo totalmente diferente dos nossos Sim, pais. sim.
E que mundo nós estamos passando para os nossos filhos? Eu falo de três maneiras de educar, de liderar, né, no esporte e na vida. Então, tem a autocrática, que era antigamente. As crianças não tinham voz. Senta aqui, come, nem pergunta se gosta, se não gosta, senta aqui, come, não fala, e se falasse, apanhava, batia, era uma coisa bem, bem Educação dura, rígida, né? muito rígida. No outro oposto, a gente tem a liberal. Hoje, o que você quer comer, filhinho? Onde você quer ir? Qual carro você quer que a mamãe pegue? Sabe? Então, tudo inverteu. Aí tem um outro A mamãe vai te capítulo. buscar. Tem outro capítulo no livro que é a hierarquia. Então, respeito à hierarquia. A criança precisa estar abaixo da hierarquia, pai e mãe acima. E aí, então, autocrática e liberal. E eu gosto da democrática. Sim. A criança não só pode, como deve expressar a sua opinião, com respeito e educação, mas a palavra final é dos pais. É simples assim. Qual é a dificuldade? O emocional dos pais, a crença, se eu colocar limite, eles não vão gostar de mim. Ao contrário. Assim que você colocar bastante limites, coerentes, corretos, com amor, disciplina e confiança, eles vão gostar ainda mais de você e vão crescer fortes. É porque você precisa atender essa nova sociedade, essas novas cabeças que estão crescendo, Sim. né? E um mundo que muda assim, de uma maneira muito. De um minuto para o outro. Eu acho que a era das redes sociais, da absorção do celular, dos vídeos curtos no YouTube, estão fazendo com que a nossa vida também seja levada nesse ponto, né? Sociedade imediatista, eu quero tudo para ontem. Outra pacientinha falou, eu comprei o iPad novo porque ela tinha jogado na parede. Aí esse foi o Sem relato querer. do primeiro dia, né? Mãe me trouxe ela não tem o controle da raiva, tacou o iPad na parede, disse, você fez o quê? Aí eu comprei outro, né? Ele já estava mais velhinho, assim, precisava. Aí ela falou para a mãe, a gente já comprou faz 2 horas, não entregaram ainda por quê? Já tá pago? Sabe? Então, assim, não tem esse olhar do processo, do que precisa. Então, outro capítulo do livro é faça com ele, não por ele, pelo filho. Não me poupe, me prepare. Tem muitas pessoas que blindam os seus filhos para que eles não sofram. Na palestra eu ouço direto, eu sou super protetora, eu sou isso. Não, não pode. Claro, não pode deixar correr nenhum risco grave, mas você precisa preparar para quando for adolescente, pré-adolescente, adulto, saber se defender. Porque depois ela cai no mundo aí fora e ela vai absorver o mundo e ela não vai estar preparada para isso. Exatamente. Né? Nem tudo é muito fácil, né? Nem tudo é muito bonito como o caminho que você tem dentro de casa, né? Então você tem que estar preparado para o mundo, né? Com as alegrias e as decepções que você vai ter ao longo da jornada e que faz parte. Faz parte, não tem outra maneira. Era bom se nós pudéssemos só contar as alegrias, né? Eu sou mãe de 2 homens, né? Vou ser avó agora, o mês que vem. Mês que vem, não, semana que vem. Estou esperando o bebê nascer. E eu falo assim, como mãe, eu gostaria de colocar meus filhos dentro de uma bolha e levar eles para a vida inteira para que não despenteasse nem o cabelinho. Mas a hora que essa bolha estourar, o que acontece? Então não pode, sabe? A gente sofre, a gente chora. Não é fácil ser pai e mãe, principalmente nesse mundo atual. Mas se você não preparar, aí vai ficar complicado. Você precisa entender um pouquinho mais e respeitar as individualidades, né? Sim, perfeito. Deixar com que eles também sigam seus próprios caminhos e realizem os seus sonhos, né? Perfeita colocação, Miqueleto, perfeito, porque a gente não é tampinha de refrigerante. Não é tudo igual. Então, o que faz sentido para um não faz para o outro. Aí entram as inteligências múltiplas. Tem a lógico-matemática, a minha é muito baixa, porque eu sou de humanas. Tem a interpessoal, que é eu conseguir me colocar no lugar do outro. A intrapessoal, que é a inteligência emocional. E a linguística. Eu tenho essas 3 altas, que são para a minha profissão. Psicóloga, palestrante e escritora. Então, o que eu falo, o que eu escrevo, as pessoas precisam entender. A educação emocional, né? A intrapessoal. Se eu não tiver ela alta, eu não consigo ajudar meu paciente. A interpessoal, se eu não enxergar como meu paciente está vendo, eu também não consigo ajudar. E tem um capítulo muito interessante pelo seguinte: às vezes o pai ou a mãe não conseguiu se realizar em uma determinada área. E aí ela tenta colocar na goela do filho para ele se tornar aquele profissional que ela não foi.
Geralmente é o pai que tentou ser jogador de futebol Sim. e não conseguiu. E aí ele coloca na cabeça da criança que o menino tem que ser jogador de futebol. Sim. Só que o menino não tem dom nenhum para É. ser jogador de futebol. Né? A gente sabe que o número de atletas que conseguem ter uma sobrevivência nesse sentido é muito pouca. Sim. Muito pouca aqui no país. E aí essa criança já cresce mutilada por uma frustração de um sonho, por exemplo. Mas esse sonho não era dele, era do pai. Exatamente. Nossa, perfeita colocação, Miqueleto. Muito, muito bom. Isso acontece demais. Tive uma pacientinha de 15 anos. Ela gosta de esporte individual com contato. E o pai preferia um outro tipo de esporte e queria que ela praticasse o tempo todo. E ela estava praticamente entrando em depressão. Chamei pai e mãe e disse: olha, ou tira ou ela vai entrar em depressão. A escolha é de vocês. Foi para o esporte que ela quer e é super campeã. O futebol também é muito cruel. Os pais depositam na criança, por exemplo, você é minha esperança de vida, de realizar tudo aquilo que eu não consegui. E às vezes a criança tem 10 anos. Você não pode colocar essa responsabilidade nas costas do outro. E perguntar o que você quer fazer, onde você se sente feliz. E também na carreira acadêmica. Sabe, veio um outro adolescente, meus pais querem que eu faça o top 5, que é direito, medicina, engenharia, por aí vai. Falei, engraçado, a psicologia não está no top 5 e tu está aqui. Sabe, e eu falei, e ele pensava na psicologia, em outros cursos, e a gente entendeu, sabe? E falei, olha, no meu olhar, é isso aqui que você gosta, super me identifico, mas os meus pais não vão aceitar. Eu falei, eles vão. Tem o teste vocacional, né? Eu não gosto de nada que é pronto, assim. Eu gosto de conversar com o paciente para a gente trocando ideias, porque precisa fazer sentido para ele. Se ele não fizer sentido, ele não vai apreender, colocar para dentro e colocar isso de uma maneira bacana, que ele goste para fora no trabalho. Chamei os pais, falei, olha, não, mas é isso que ele gosta, é a vida dele, é o que ele vai traçar. Então apoie o seu filho, que aí sim ele vai chegar. E tá ótimo. A trajetória, né? É que cada um Exatamente. tem uma característica, né? Às vezes você acaba forçando uma característica. Que o cara não tem nada a ver com aquilo, ele não nasceu para aquilo. Ele tem um ofício para alguma outra área, Exatamente. mas de repente a família tá forçando, né? Olha, a nossa família é cercada de advogados, mas o cara não gosta. Quer. Ele vê tanto aquilo dentro de casa que ele fala: eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser ator. Ou empresário, construir empresa para você, mas eu não quero. Eu não quero ser empresário, eu não quero. Entendeu? Antigamente, você falando em relação às carreiras, o pessoal falava que ia ser ator, as famílias olhavam de lado. Totalmente. Não, imagina. Psicólogo também. Não, você vai fazer direito primeiro, depois você vai fazer, né, o seu curso de artes cênicas. E a gente admira tanto os atores. É uma profissão, e é o que você falou, a pessoa precisa escolher. O título do meu livro veio de um vídeo que viralizou, que era Tudo que você força não é o seu tamanho. Serve para anel, roupa, sapato, relacionamento, profissão, não pode forçar. Então, aqui também, tudo que te aperta, tudo que te incomoda, não é o seu tamanho. Precisa ter o autoconhecimento, o que eu quero, o porquê eu quero, para que eu quero. Você tem que se sentir leve e se sentir bem e se realizar. Exatamente. Independente da área, mas você consegue se realizar. Exatamente. Né? Para poucos, eu acho que se as pessoas tivessem essa visão um pouco mais criteriosa, talvez elas se frustrassem menos. Por isso que eu digo que é importante fazer terapia desde pequeno. Porque vai aprender as inteligências múltiplas, vai aprender sobre as emoções, fazer com que as emoções trabalhem a nosso favor, vai aprender autocontrole, autorresponsabilidade, autoestima, autovalorização. Então é como se fosse um curso, sabe? Quanto antes, melhor. Você me falou das suas palestras. Me conta um pouquinho como é que funciona ser palestrante e contar histórias, contar vivências para essas pessoas. Como é que funciona essa aceitação? Olha, eu gosto muito de ser palestrante, porque qual é meu objetivo? Comunicar tudo aquilo que eu sei para o maior número de pessoas possível. A mesma coisa o livro.
Então, o alcance é muito maior. Uma das palestras, o título é o do livro, Tudo que te aperta não é o seu número. Outra palestra das inteligências múltiplas, de Gardner, e também a inteligência comportamental, que eu faço uma analogia dos comportamentos de animais com os humanos. A águia, passarinho, porco e corvo são as personagens, né? Qual é o comportamento e a pessoa se identifica, que aí promove o autoconhecimento. E a outra, o preparo mental dos atletas, sabe, amadores ou profissionais, porque é muito importante que eles tenham esse preparo mental. Os atletas estão equiparados física, técnica e taticamente. É o mental que vai determinar o sucesso ou o fracasso. E eu adoro, porque eu vejo as pessoas falando assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha, eu adorei isso que você falou, faz todo sentido, é verdade. E aí eu fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento e mudar a vida das pessoas. É para isso que eu trabalho. Legal, bacana, parabéns. Obrigada. Eu ia te perguntar se você já recebeu um feedback importante, assim, aquele que te marcou. Que você, de repente, você falou, puxa, você falou em relação a marcar a mudança de vida. Teve algum, assim, um capítulo importante, interessante, assim? Olha, teve, é algo que ainda me emociona, sabe? Eu fiz um trabalho voluntário e tinha um menininho com 14 anos que há 4 anos ele não falava. E aí eu falei, me dê o caso do mais grave para o menos, vou atender todo mundo. E ela falou, esse aqui mais grave é desse menininho, mas ele não tem jeito. Já passou por vários psicólogos, psiquiatra, e todos disseram que não tem jeito. Aí eu disse, ele está respirando? Tá, eu falei, então eu quero esse. Então eu falo, se é difícil, eu vou fazer. Se for impossível, me dá 5 minutos, que eu vou fazer. Uhum. E aí, por toda a minha bagagem de experiência, de vida, eu identifiquei o que que era. Conversei com ele, eu falei, ele só ouvia. Aí ele falou uma única palavra. Eu falei, bom, ele fala. E aí era um trauma que ele literalmente se fechou. E aí, pela minha experiência de vida, tudo aquilo a bagagem que eu tenho, eu identifiquei o que que era. No dia seguinte ele estava falando. Não. Chorei. Chorei muito. Caramba. De alegria e de felicidade. Sabe? Foi um caso que marca vários, vários. Uma outra paciente que tentou contra a vida também, falou: não, eu não tenho mais jeito, enfim, eu tô aqui só para tirarem o olhar de mim. Assim, eu já sei onde errei, eu não vou errar de novo. Eu pensei comigo: olha, não sei se você está no lugar certo ou errado, mas não vai não. E aí, sabe, voou, carreira, nossa, maravilhosa, maravilhosa. São fatos marcantes, assim, na vida da gente. Que legal. E os próximos projetos? Escrever um próximo livro, já está todo na minha cabeça, né? Agora arrumar tempo com o César Romão, que a agenda dele é lotada, fazer as aulas e colocar tudo isso para o público, né? Colocar tudo aquilo, todo o meu conhecimento. E provavelmente vai ser sobre o meu método. Quero deixar um tutorial para todas as Que pessoas bacana. conhecerem. É isso, conhecimento precisa ser É compartilhado. um legado que você É deixa. um legado. Eu quero deixar um legado que deu certo para mim, do meu trabalho no consultório. O que eu falo no livro, e também vão ter outras edições do livro, né? Outros capítulos, é o que eu coloco para os meus filhos. Eu falo, eles foram as cobaias, deu certo. Então agora eu posso replicar e continuar palestrando. Tanto a do esporte quanto as inteligências múltiplas, que não é bacana você saber qual é a Com sua certeza. inteligência, porque antes eu sou old school, então eu era muito ruim de matemática, era praticamente demência. Mas não é, agora que a gente entende quais são as outras, a diferença de um e de outro, a linguística. Normalmente as mulheres têm a linguística mais alta, o homem fala menos. O homem fala 3.000 palavras em média por dia, a mulher fala 8.000. Nossa. Quando vocês acabaram de falar, tem que ouvir mais 5. Então precisa Mas o homem entender. que trabalha na comunicação, acho que ele fala um pouquinho mais, hein? Pode falar um pouquinho mais, mas a mulher que trabalha na comunicação vai falar mais ainda. É uma média. Então são as diferenças. Meus filhos amam matemática e a lógica, eu não gosto. Então é cada um no seu quadrado. Quando eu preciso disso, eles me ajudam e eu ajudo naquilo que eu tenho. Legal. E quem quiser encontrar você nas redes sociais, deixa seus links.
Instagram, @Elaine Santos Psicóloga. Lá tem todas as informações, todas as outras redes. Bacana. Vamos para o nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido? Bora? Vamos lá. Um livro que marcou a sua vida? Fábrica de Gente, de César Romão. Um hábito diário que ajuda no seu equilíbrio emocional? Respirar. Amor, disciplina ou confiança? Qual vem primeiro? Todos eles. Base. Sem eles você não consegue. O amor, ele é intrínseco, ele já está lá, você já sente ele. O restante a gente precisa trabalhar e estruturar. Uma frase que você gostaria que todas as crianças ouvissem? Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. E se você pudesse definir a Elaine Santos em uma palavra, qual seria? Determinada. Bacana, muito bom. Me deixou sem palavras agora. Foi determinada mesmo. Muito obrigado pelo Eu que papo. agradeço. Foi muito rico de informação. Eu acho que foi uma troca muito interessante. Obrigada. Falamos sobre diversos assuntos, diversos pontos e de uma maneira muito leve, muito legal. Acho que assim como deve ser a psicologia. Precisa ser, porque se eu falar a linguagem de faculdade, sabe, acadêmica, não alcança, as pessoas não vão entender. Então, eu gosto desse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Imagine, eu que agradeço a sua presença. Obrigada. E você volta mais vezes. Combinado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e siga o Minuto Miqueleto nas redes sociais. E até a próxima.